missão para a ASUS nos últimos dias. Substituir o meu computador por um notebook. Daí eles me mandaram esse cara aqui, ó, o VivoBook 15 de 2021. Será que ele passou no teste? Fala pessoal, eu sou o André e estou aqui hoje para poder contar um pouco da minha experiência de uso para vocês do VivoBook 15 X513. É um modelo mais específico e se você tiver em dúvida de qual é esse modelo, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ir para a mesma máquina que eu estou aqui na minha mão. VivoBook 15 tem vários, inclusive do ano passado eu fiz teste também, então eu vou deixar aqui como recomendação de vídeo para vocês. Mas vamos lá falar dessa máquina que tinha a premissa de substituir o meu desktop. Será que eles conseguiram fazer isso? Eu pedi ajuda para a ASUS, né? Dei essa proposta para eles, porque, enfim, estava saindo do meu computador para um outro notebook, e aí nesse meio processo eu pedi emprestado para eles esse carinha aqui, e eu vou contar para vocês se valeu a pena, se foi bom, se não foi bom, enfim, vamos lá. Vou começar falando de construção. Sim, o VivoBook 15 é um notebook grande, é um notebook ideal, por exemplo, se você quer trabalhar com planilhas, se você quer trabalhar, por exemplo, a galera de engenharia. Eu sou engenheiro de formação, não sei se vocês sabem, mas sou formado em engenharia elétrica e a gente sabe que precisa de um computador, de um equipamento com a tela grande, uma tela boa, né? E esse aqui tem uma área de tela muito boa. Deixa eu abrir ele aqui para vocês. É um notebook com a tela muito boa, uma tela grande, né? Uma tela de uma proporção muito legal, e o teclado que também tem teclado alfanumérico, ou seja, você tem aqui do lado as teclas numéricas também para poder, enfim, facilitar a edição e tudo mais. No VivoBook 15 de 2020 eu falei que ele é um notebook ideal para a galera de escritório. Continuo pensando dessa forma, tá? É um notebook que tem um teclado muito confortável para digitar e uma correção. No ano passado eles me mandaram um prata, né? Um notebook meio prata, que a cor do teclado não era tão legal. Esse aqui, a tecla é preta, tem retroiluminação e, cara, é muito confortável, de verdade. O teclado do VivoBook foi um grande ponto positivo para mim no ano passado, apesar da tinta dele ser prata e ficar meio difícil para visualizar as teclas. Mas eles acertaram isso, então continua sendo muito confortável. O travel distance, ou seja, o tanto que a tecla é pressionada, te dá um feedback para digitação e tudo mais que é sensacional. Gostei muito do teclado desse notebook e, enfim, acho isso um ponto muito alto dessa linha da ASUS. Continuando ainda sobre construção, né? Do lado esquerdo tem duas portas USB-A, portas USB padrão. Do outro lado tem uma USB do tipo C, mais uma USB-A, HDMI, entrada para força, né, para o carregador, que inclusive o carregador dele é super pequenininho, ó, parece um carregador de smartphone, mas tem a entrada proprietária, não dá para carregar via USB, mas é um carregador super pequenininho. E claro, tem ainda entrada saída P2, né, para você ligar o seu fone de ouvido, e um cartão micro SD. Tá, esse cartão é muito usado para expansão de memória, né? O que a ASUS fala, que muita gente fala, outras fabricantes também seguem esse padrão aí, mas por que não é um cartão do tipo SD normal, um cartão grande? Eu sei, ele ia ficar para fora do gabinete, do notebook e tudo mais, mas se fosse desse padrão, né, o cartão SD maior, eu poderia usar, por exemplo, direto o cartão da minha câmera nele. Enfim, é só uma questão que eu hoje em dia sou meio chato com essas coisas. Eu gosto quando tem essa possibilidade, mas enfim, tem notebook aí que não tem nem entrada para cartão de memória, né? Não vamos reclamar não. Basicamente isso, a construção dele é essa, assim, é um corpo de plástico, mas é um corpo bem resistente, assim, ele não flexiona nem nada, e eu gostei pra caramba da construção do VivoBook 15. É um notebook fino, é um notebook leve, sei lá, se você trabalha levando o notebook para todo lado, galera de faculdade, né, que precisa andar com o notebook para cima e para baixo aí, é um ponto positivo você ter uma máquina compacta, não extremamente leve nem nada, mas uma máquina compacta com esse tanto de portas e com essas facilidades no final das contas. Isso é bem legal. Bom, especificações desse notebook aí, antes que vocês me perguntem. Esse modelo aqui tem um Core i7 de 11ª geração, 65G7, ou seja, a placa gráfica integrada dele já é muito boa. Isso é muito legal. Esse modelo também tem 16 GB de memória RAM, 512 GB de SSD e uma placa gráfica da NVIDIA MX330. Assim, é legal ter essa placa, é muito melhor quando você tem esse tipo de recurso para não afogar tanto o seu processador,
Mas o lance aqui é que a 11ª geração de processadores da Intel já tem uma placa gráfica integrada muito boa. Então assim, adoraria ver a Asus botando o pé aí, por exemplo, e lançando um notebook no Brasil com essa faixa de preço, nessa categoria, por exemplo, com a 1660 ou, sei lá, uma RTX 20, eu sei, tá? É meio impossível isso, mas enfim, não custa nada pedir, né? Mas eu adoraria ver esse equipamento, esse notebook, essa linha de notebooks com uma placa gráfica melhor. Não que seja ruim, uma MX330 vai tirar um pouco de processo de decodificação, por exemplo, de vídeo, para quem edita vídeo, essas coisas, vai desafogar um pouco mais e, enfim, levar para a placa de vídeo esse tipo de processamento. Porém, gostaria muito de ver uma placa de vídeo mais capaz. Para editar vídeo, que é uma das coisas que eu mais faço aqui no meu trabalho do dia a dia, enfim, editar vídeo nem tanto, mas processar edições de vídeo, eu senti falta de uma placa gráfica um pouco mais potente, um pouco mais parruda, porque o meu desktop, e aí entra o lance dele ser substituto para o meu desktop, tem ainda uma RTX 2060 de 6 GB de RAM. Claro que é um monstro comparado com o que a gente encontra em notebooks, mas eu senti falta. E aí entra o lance de eu já ter essa possibilidade no meu desktop e migrar para o notebook. Eu acabei perdendo e tudo bem. Eu sabia que eu ia ganhar em outras frentes, mas eu estava perdendo a placa gráfica. De novo, adoraria ver a Asus lançando notebooks dessa categoria com a placa de vídeo um pouco mais capaz. Mas quem sabe aí nas próximas linhas do VivoBook 15 eles não me escutam e trazem placas gráficas um pouco mais dedicadas, não é mesmo? Enfim, não é de todo ruim, é bom que tenha, de novo, é legal ter, é melhor ter do que não ter, mas eu gostaria de ver uma placa gráfica um pouco mais potente. De resto, ou seja, usando o equipamento como eu uso o meu desktop no dia a dia, não tive gargalo de nada, o que é impressionante, porque o meu desktop ele tem 32 GB de memória RAM, é o dobro, mas tem um Core i7 de 8ª geração, ou seja, está 3 gerações atrás do que esse notebook aqui entrega. Não senti gargalar em hora nenhuma no meu trabalho do dia a dia, assim, tirando a edição de vídeo, não senti gargalar. E olha que eu trabalho com muitas abas de Chrome aberto, 2 usuários de Google Chrome, pra vocês terem ideia, né? Eu tenho 2 usuários que eu trabalho no dia a dia. E, cara, é impressionante, assim, como um equipamento deste tamanho, cara, 1.7 kg que pesa esse troço aqui, essa maquinazona aqui, ó, pesa só 1.7 kg. E ela conseguiu me entregar um desempenho tão legal quanto o meu desktop. É claro que isso é muito específico de cada um, é muito relacionado ao trabalho de cada um. Por exemplo, se eu quisesse jogar, eu ia conseguir jogar numa boa. Inclusive, a tela dele é Full HD. Eu vou comentar um pouco mais sobre a tela daqui a pouco. Mas enfim, a tela é Full HD, dá para jogar numa boa. Só que eu não vou ter as mesmas qualidades gráficas que o meu desktop entrega. Tirando isso, cara, roda numa boa. Os jogos que eu jogo, pelo menos, roda numa boa, que é Project Cars, que eu gosto pra caramba, CSGO e Valorant. Então, para jogar nesse tipo de cenário, né, de uma forma mais descontraída e tudo mais, roda super bem e, de novo, é um notebook. Estou substituindo um desktop por um notebook. Isso tem que ser levado em consideração na troca também. Perdi algumas coisas, obviamente, mas não são coisas que fariam com que eu me arrependesse, por exemplo, de trocar um desktop por um notebook, saca? Fiz isso de forma consciente. Bom, já falei aí da construção do notebook, já falei do teclado dele que é super confortável. O trackpad eu acho que ele poderia ter uma responsividade um pouco melhor. O trackpad dos notebooks da Asus são legais, mas eu acho que comparado com outros do mercado ele não tem uma responsividade tão grande assim. Eu não acho que eles são tão precisos e tão rápidos quanto outras marcas oferecem. Falei do teclado que é muito bom. E tela. A tela dele é Full HD, é uma tela muito boa, com brilho, uma taxa de brilho muito legal para usar dentro do escritório e tudo mais. Só que ela tem um ângulo de visão muito estranho. Então eu vou tentar mostrar para vocês na câmera, mas tipo, distorce muito dependendo do ângulo que você está olhando para a tela. E aí, bom, não sei vocês, mas eu tenho o costume de sentar de frente para o notebook, levantar ele na mesa e vez ou outra eu vou abaixando na cadeira, né? A partir do momento que eu vou ficando confortável na cadeira, eu vou abaixando. E aí a tela não vai abaixar junto, consequentemente. E aí o ângulo de visão da tela fica prejudicado. Não sei se é para todo mundo isso, não sei se é o tipo de coisa que eu reclamo muito, mas adoraria ver uma tela IPS nesse notebook. O ângulo de visão dela não é tão legal. Pode ser só chatice minha, mas eu acho que a tela dele poderia ser um pouco melhor. Não pela taxa de brilho, nem pela resolução, que são muito boas, mas o ângulo de visão, as cores ficam um pouco diferentes assim quando você mexe pouca coisa na cadeira.
Particularmente eu não gosto tanto disso, eu prefiro notebooks, por exemplo, o Dell XPS 13, que eu fiz review no canal há um tempo atrás, o próprio ZenBook 14 tem uma tela muito superior ao VivoBook 15. Claro, categoria do produto manda muito, né? A categoria que ele está encaixado manda muito. E olhando para os concorrentes, é basicamente isso que a gente tem de experiência em outras fabricantes, em outras marcas. Mas eu acho que a tela dele poderia ser um pouco melhor nesse lance de ângulo de visão e tudo mais. Enfim, é só uma experiência minha aqui passando para vocês. Para fechar, tenho só que comentar sobre o som do notebook. Ele tem a assinatura da Harman Kardon. Eu não sou muito cara de usar alto-falante de notebook para poder consumir mídia nem nada disso. Eu sempre estou com fone de ouvido plugado ali, seja via Bluetooth, seja via P2, mas é um som bem alto. Não sei se você quer uma definição, nem tudo mais, nem nada disso assim. Se você quer, sei lá, fazer uma apresentação de PowerPoint usando o notebook, talvez não seja o caso, mas ele tem um som bem alto e um som de boa qualidade. Não sou o cara que fica consumindo conteúdo e escutando muita coisa usando os alto-falantes do notebook, mas gostei muito da qualidade sonora dele e achei ele bem alto. Para fechar esse review falando da bateria do VivoBook 15, ele tem um negócio muito legal que a ASUS implementou, que é o lance de recarga rápida. Então, em pouco menos de 1 hora, você carrega 60% da bateria do seu notebook. Isso é bem legal, é um lance muito bom se você quer, por exemplo, carregar ali rapidinho e você já vai ter que sair depois. Isso é bem interessante, mas nos meus testes, a maioria do tempo eu usei ele conectado na tomada e quando eu usei fora da tomada, eu usei ele em modo de desempenho e aí a bateria não dura muita coisa mesmo, só que eu não passei de 4 horas. Claro, isso depende muito do uso de cada um. Se você vai editar um vídeo, por exemplo, fora da tomada, vai consumir muita bateria. Não é o lance, mas eu consegui 4 horas fora da tomada com esse notebook. Não é incrível, não é uma marca muito boa e tudo mais, mas, de novo, depende do uso de cada um. 4 horas de uso total com uma carga completa de bateria é legal para um notebook. De novo, é um notebook leve e tudo mais. Se você esquecer o carregador, por exemplo, você vai ter que usar ali meio na maciota, né, para chegar no final do dia com a bateria, mas eu adoraria que tivesse mais. A verdade é essa, assim, 4 horas de tempo de bateria é legal, mas não é o perfeito, não é o ideal. Eu sempre gosto de ter um pouco mais de bateria. Porém, tem um lance aí de carregamento rápido. Se você está com um carregador na mochila, coloca ali na tomada, em menos de 1 hora você tem 60% da sua carga completa. Enfim, é um notebook muito legal que, como eu falei, tem um apelo muito grande para a galera que trabalha, que precisa dessa mobilidade do dia a dia. Ele é leve, menos de 2 kg para mim é um notebook leve. Ele tem uma tela de 15.6 polegadas Full HD, que apesar de ter esse lance do ângulo de visão não ser muito legal, tem uma qualidade muito boa. O teclado dele é excelente, se você não vai usar um acessório extra como teclado, mouse e tudo mais, já funciona muito bem. Você ter só esse cara aqui na mochila, cara, é claro, né? Usar notebook com mouse é muito melhor do que sem mouse, porque os trackpads nunca são o ideal. Mas se você tem só o notebook para trabalhar, o teclado e o trackpad dele já mandam muito bem. O teclado dele, inclusive, para mim é um dos melhores teclados de notebook da categoria, assim, do mercado brasileiro. Ele manda muito bem de verdade. E aquele lance, né? Dependendo do que você vai fazer, ele tem potência de sobra, é um processador já atualizado, tem 16 GB de memória RAM, tem SSD, graças a Deus, SSD de 512 GB, espaço pra caramba para poder colocar coisas, né, armazenamento interno, e aí só fica devendo mesmo em ter uma possibilidade de ter uma GPU externa de melhor qualidade. Não que seja ruim, de novo, é porque o tipo de uso que eu tenho para esses notebooks, para esses equipamentos são meio específicos assim. De novo, gostei pra caramba, é um equipamento muito legal, recomendo pra caramba se você, por exemplo, vai trabalhar, se você trabalha no escritório, advogados, engenheiros, galera que tá entrando na faculdade aí, ó, equipamento sensacional, que eu acho que tá num custo-benefício muito legal, mesmo com a alta do dólar, mesmo com tudo, o mercado de notebooks, o mercado de eletrônicos no Brasil tá com os preços lá em cima. Se você quiser a mesma versão que eu usei, eu vou deixar o link aqui na descrição. E se tiver outras versões de RAM e de espaço de armazenamento, eu vou deixar também o link aqui para vocês aproveitarem, beleza? Dá uma olhada na descrição que vão ter versões diferentes. E aí eu vou deixar bem explícito
qual foi a versão que eu usei, beleza? Mas basicamente é isso aqui, o meu review do VivoBook 15X513. Muito obrigado, ASUS, por ter emprestado esse cara aqui. E no final das contas ficou a minha dúvida aí, substitui ou não substitui o desktop? Para mim, substituiu. Apesar de não jogar muito mais no notebook, na verdade eu não jogo mais, eu acho que substituiu super o meu equipamento aí de quase 10 quilos. Cara, eu tenho um desktop de mais de 10 quilos. E eu substituí ele com um notebook de menos de 2. Isso é sensacional, isso é incrível. Bom, espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se gostaram, deixem like, se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa análise aqui. Se gostaram, vou deixar mais 2 vídeos relacionados aqui para vocês, beleza? Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tchau, tchau.